Apocalipse capítulo 13. Esse capítulo aqui promete. Por que eu digo isso, que esse capítulo promete? Porque ele tem algumas figuras, algumas coisas que são muito conhecidas quando a gente fala de grande tribulação, de fim dos tempos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar da marca da besta, do anticristo, do falso profeta, do número 666, que é o número da besta, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa desse tipo e é exatamente deste capítulo que todas essas informações foram tiradas. Eu vou começar aqui por essa primeira parte do capítulo, que é a besta que saiu do mar. Quando eu era criança, na escola rolava um apelidinho, né, uns xingamentos, uma zoeirinha que era chamar os outros de besta, né? Ai, fulano é besta. Ai, aquele menino ali é muito besta, aquela menina é besta. E besta virou uma palavra assim, né? Pelo menos no meu contexto de escola, né? Era uma palavra meio boba, assim, não era nada tão assim, né? Fulano é besta, ele faz isso porque ele é besta, ele deixa os outros zoar com a cara dele, né? Ele é besta. Então, as pessoas às vezes não usam essa palavra adequadamente, né? Eu não faço mais isso, né? Mas eu já falei muito isso já na escola, na brincadeira. E eu já vi pessoas falando, a marca da besta é besta. Usando, sabe assim, essa palavra nesse contexto errado, né? E aqui hoje a gente vai ver o que é essa besta. É uma pessoa besta, né? Vamos ver. Então, o capítulo 13, versículo 1, João tá falando aqui, né? Eu vi uma besta que saía do mar. Então, o que é besta? Besta é um animal muito feroz, muito selvagem e meio que sem forma exata. Então, por exemplo, é um leão, não é uma besta, é um leão, né? Um urso é um urso. Daniel também viu, só que ele falou é um animal horroroso. O João viu e ele não fala que é um animal, porque ele não conseguiu identificar ali. Então ele fala, é uma besta. É algo assim, não tem uma identificação conhecida. Tem um filme da Disney que eu acho que você já deve ter conhecido também, que é A Bela e a Fera. No inglês, original, é Beauty and Beast, que é de beast, de besta, que seria a bela, né, a bonita, a bela, e a besta. Só que pro português, se fosse traduzir, ia ficar a bela e a besta, acho que o pessoal também ia falar, ele é besta, né? Nesse zoeira não ficou muito legal, então colocou besta e a fera, a bela e a fera. Mas é isso que é essa palavra besta. É um animal, né? Tanto que do filme, eu nunca assisti, acho que eu nunca assisti esse filme inteiro, mas eu sei que ele depois vira um príncipe e tal, mas assim, não dá muito para saber o que ele é. É uma besta, um animal horrendo que não tem muito. Não tem uma identificação assim, não dá para saber o que é. Só sabe que é horrível, que é assustador. Isso que é besta. Então, João, ele diz: eu vi uma besta que saía do mar. Lá no capítulo 17, a gente vai ver que esse mar significa muitas nações e povos, né? Mas isso lá no capítulo 17, só tô adiantando um pouco para vocês. Então, ele vem, né, do mar, que é daqui das nações. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Então, tinha 10 chifres, uma coroa sobre cada chifre. E coroa fala de autoridade, de governo, né? Então, ele tinha isso, essa besta, ele tinha esses 10 chifres e cada chifre tinha uma coroa e 7 cabeças. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então tinha 10 chifres com coroas, que fala de autoridade, de posição de governo, e fala de cabeça com o nome de blasfêmia, que é alguma coisa assim, que vai contra o Senhor, alguma coisa horrível. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Então ele está tentando mostrar mais ou menos.
mas tinha os pés como os de urso e a boca como de leão. Esses animais a gente já viu lá em Daniel. Daniel capítulo 7, ele vê esses animais. Só que ele vê um, depois ele vê o outro, depois ele vê o outro. O João aqui, ele já tá vendo os três na mesma besta, no mesmo animal aqui, horrendo que ele vê. Ele fala, era parecido com um leopardo, mas o pé era de urso e a boca de leão. O que isso significa? Como que a gente pode ver, como que a gente pode, né, baseado no que a gente já leu em Daniel, definir aqui esse animal? A gente já viu que o anjo, né, e Jesus, né, não era Jesus, mas Jesus não era Jesus o Messias, mas ele explicou lá para o Daniel que cada animal representava um governo e um reino. Então a gente viu a Babilônia, depois da Babilônia veio o Império dos Medos e Persas, depois os gregos, depois o Império Romano. Isso aí foi explicado para Daniel, ele viu, já aconteceu. Aqui, esse animal, ele não tem um, depois outro, depois outro. Todos esses animais estão no mesmo. O que isso significa? O que a gente pode entender disso? Que esse animal aqui, ele tem todas as partes ruins dos outros animais. Então, Nabucodonosor, por exemplo, ele foi maldoso, né? Ele era bom pro Daniel, porque Daniel foi amigo dele, ajudou a decifrar o sonho e tal, mas ele mandou fazer uma estátua enorme, né? E quem não adorasse a estátua tinha que morrer. Então ele era maldoso, ele era opressor, não era alguém assim, um rei bom. E esses reinos todos, eles se levantaram sempre contra o povo de Deus. Depois veio os Médios e os persas, que a gente vê lá o rei Dário também, queria matar, foi jogar Daniel na cova dos leões, porque não se dobrou, porque orou a outro Deus. Depois veio os gregos, os romanos, gente, o Império Romano matou milhões de cristãos. Milhões, perseguiu o cristão, perseguiu o apóstolo Paulo, perseguiu João, todos os discípulos de Jesus que viraram apóstolos e a igreja, eles foram perseguidos pelo Império Romano. Então, aquela coisa do Coliseu, né, que matava os cristãos, colocava a fera lá e matava os cristãos, era do Império Romano. Então, aqui ele vê esse animal meio que tudo junto. Então você pensa assim, a ruindade do Império Babilônico, com a ruindade do Império Persa, com a ruindade do Império Grego, com a ruindade do Império Romano, tudo junto no mesmo animal. Por isso que Daniel fala, eu vi uma coisa que não era igual a nenhum outro. E aqui João tá vendo que ele tem a boca de leão, os pés de urso e ele é semelhante a um leopardo, ou seja, ele é uma junção de todo tipo de governo ruim. Tá? Deu para entender até aqui, né? Vamos continuar aqui ainda no versículo 2. O dragão, quem que é esse dragão? A gente já sabe que o dragão é a antiga serpente, que é o diabo Satanás. A gente já leu isso. O dragão deu à besta, né? Que quem que é essa besta? Esse animal aí. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós também já falamos aqui que Satanás hoje, ele tem uma autoridade, uma parte ali no céu que foi dada a ele, um lugar de autoridade, tanto que tem principados, tem potestades. Isso já lemos também lá, já está em Efésios. Ele tem ali um poder, a gente viu que ele levou Jesus para ser tentado e falou, isso aqui é meu. E Jesus, quando viu, falou, lá vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Então, ele tem uma autoridade, ele tem uma posição que foi dada a ele por causa do pecado de Adão. Jesus já está aqui nesse contexto, porque tudo acontece ao mesmo tempo nesses 7 anos, Jesus já tomou posse e já abriu os selos. Já tomou posse do livro, que é da posse da terra. Mas quando ele abre o primeiro selo, ele permite que aconteça tudo isso. Depois nós vamos ler um pouco mais sobre por que ele permite isso. Então esse dragão,
toda a autoridade que o diabo tem, gente. O poder, o trono e a autoridade. Ele faz o quê? Ele entrega para a besta. Que é este governo formado por 7 cabeças e 10 chifres. Né? Então, a besta é um governo todo. Só que a gente vai ver que tem uma pessoa que vai ser a imagem desse governo. Mas o anticristo, ele não vai estar sozinho. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um sofrimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Nós vemos aqui que uma das cabeças, ou seja, a gente já leu em Daniel, ele tá só repetindo aqui a mesma coisa. Vão ter 10 cabeças, 10 pessoas que vão representar as nações e vão formar um governo ali unificado. Então você imagina, vamos supor que isso acontecesse agora, né? Some milhões, talvez bilhões, espero, né? Gostaria que fosse muita gente. Some um monte de gente. Sumiu, acabou. Onde foi parar? Não sei. Aí começa as explicações científicas. Não, porque rodou lá o campo magnético. Ah, na verdade o tempo é relativo, que o nasceu não deixou de nascer. O Thanos fez assim, eu sempre lembro do Thanos da Marvel. Né? O Thanos pegou todos os anéis, fez assim e sumiu gente. Ah, não, tem uma teoria que esse ano assim foi bastante falado, que é a respeito dos alienígenas. Eu vi na televisão reportagem falando que tinha alienígena, né? Possíveis a invasão alienígena na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos. Ah, eu vi um OVNI. Ah, o que é aquela nave ali? Eu vi uma nave num formato não sei o que. Passou até no jornal. Porque eles já estão tentando normalizar isso. Porque vai ser uma das explicações. Ai, gente, olha, na verdade, né, aquele filme que vocês assistiam quando era criança, de que vinham os extraterrestres falar com os policiais aqui do mundo, né? Aquilo ali não era ficção, era verdade. A mentira, gente, vai rolar solta. Então eles vão dar explicação, vão falar que o alienígena veio, vão falar que o filme 2012 estava atrasado, aconteceu agora, vão falar de um tudo. Eu falo bastante de filme porque os filmes mostram essas coisas como se fosse ficção, mas aqui na Bíblia tem muita coisa que a gente sabe que vai acontecer e não é ficção, é real. Então eles vão falar, olha, os alienígenas vieram levar embora. Peraí, vamos organizar isso aqui, né? Todo mundo vai estar apavorado, né? O mundo, a gente já leu lá os selos, o que acontece, guerra, fome, peste, terremoto, não sei o que, vai estar um caos. Aí vai ter esses 10 que vão falar assim, gente, vamos renovar isso aqui, vamos começar de novo, né? Vamos se unir para a gente poder fazer aqui um novo governo, né, unificado. E a Bíblia fala que eles vão falar muito sobre paz e segurança. Não, vamos se juntar aqui, representantes daqui, 10 representantes dos países, né, e vamos fazer uma coisa nova aqui. E eles vão conseguir, porque Satanás vai dar a eles o poder. Só que vai ter uma desses representantes, né, que vai ter sofrido um ferimento mortal que foi curado. Então, o que isso nos mostra? Que um desses, ele vai se destacar. Ele vai ser alguém muito inteligente, que fala muito bem, né, que age, que faz pequenos milagres, inclusive isso aqui. Talvez alguém vai falar, aquele cara é o anticristo, e vai dar um tiro nele. Eu não sei como vai ser, tá? Eu sei que ele vai sofrer um ferimento mortal e vai morrer, talvez, ou ficar em coma, não sei. E depois ele vai ressuscitar. Mas não é um ressuscitar como o de Jesus com o corpo glorificado. É um engano, faz parte de um engano. Porque as pessoas vão fazer o quê? Ficar maravilhados e seguir a besta. Ai, olha só aquele cara lá, não é aquele cara lá famoso,
né, que morreu. Nossa, achei que ele tinha morrido, mas não tinham dado lá um tiro na cara dele, na testa dele, sei lá. Achei que ele tinha morrido. Não, voltou, ressuscitou. Nossa, será que ele não é o Messias? Será que ele não é um tipo de Cristo que morreu e ressuscitou e tal? As pessoas vão se confundir, vão ficar maravilhadas e vão seguir. Vamos continuar. Versículo 4. Adoram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Gente, adoram o dragão. Você conhece alguém que adora o dragão? Eu já vi bastante imagem, já vi bastante culto, música, coisas assim, adorando esse dragão, viu? Sinceramente, não estamos nem na tribulação, já tem gente que adora. E também adoram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, esse governo, né, que vai ter um grupo ali de 10, vai ter alguém que se destaca, mas a besta em si é um reino, tá? É um governo todo, mas ele vai ser liderado por um homem, que depois a gente vai ver que cai um, e eles entregam a autoridade para esse um chifre pequeno, que nós já lemos em Daniel. O chifre pequeno, eles vão falar: agora você pode mandar porque você sabe mais, você é mais inteligente, você até morreu, ressuscitou, você faz uns milagres aí, pode ficar tranquilo que você a gente dá a nossa autoridade para você. E aqui eles estão falando: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então vai parecer alguém muito poderoso, alguém inigualável. Então eles vão se confundir, eles vão falar: nossa, deve ser Deus que desceu, deve ser Jesus, talvez seja um novo tipo, um ser evoluído. Cada religião vai ter a sua explicação, né? Uns vão falar que esse aí já encarnou várias vezes e evoluiu muitas vezes. Talvez os muçulmanos vão dizer que é o Alá, que é o descendente do Maomé. Eu não sei, que eu não entendo muito de todas as religiões, sei só o básico, mas eu sei que eles, cada um vai ter a sua explicação. Mas nós que estamos aqui lendo a Bíblia, que sabemos que isso vai acontecer, nós sabemos que é a besta. É a besta, é o anticristo. Versículo 5. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós já vimos quanto que dá 42 meses. 3 anos e meio. 3 anos e meio, certinho, 42 meses. Então, depois desse, você imagina aqui os 7 anos. Nesse primeiro 7 anos, ele vai fazer um acordo, um tratado, porque o acordo é de 7 anos, né? Uma semana de anos, a gente já leu isso lá em Daniel. Quando chegar na metade desses 7 anos, ele vai se revelar, porque ele vai falar que era tudo bonito, tudo legal, vai dar paz e segurança, nanana. Quando ele fizer o sacrilégio terrível, todo mundo vai ver que ele estava enganando todo mundo, principalmente os judeus. Então ele vai poder ir atrás. Gente, nessa época, nesses últimos 3 anos e meio da grande tribulação, não vai mais ter igreja, pregação, Cristo não vai poder falar, eles vão fugir, vai ter que se salvar. Se você falar: eu não acredito na besta, você vai morrer, porque vai ser um governo mundial, um governo que vai abranger todas as nações. Talvez um país ou outro fale: eu não quero esse tipo de governo aqui no meu país. Mas as pessoas vão falar: olha, quem é que pode guerrear contra eles? Como, gente, que você vai contra um grupo unido de 10? Um país ou outro? Com certeza as nações mais poderosas do mundo estarão aqui nesse grupo, muito provavelmente. Como é que um país pequenininho ali vai falar: eu vou ir contra aqueles 10? Não vai ter isso. Vocês estão entendendo, gente, como que vai ser esse governo? Então,
A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Então ele vai começar a se revelar quem ele é. Quem que é essa besta? Foi dado o poder do próprio diabo para ele, do Satanás. Então ele vai começar a falar coisas horrorosas e vai ter autoridade para agir durante 42 meses. Não vai ter para onde fugir. Você se esconde numa caverna, sei lá, não sei. Ele vai ter autoridade durante 42 meses. Versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e a amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Então, outra característica, ele vai se revelar e vai falar contra Deus. Gente, esses dias, né, só um parênteses aqui, eu estava conversando com alguns amigos a respeito de como que para algumas coisas, algumas pautas discutidas no mundo, os cristãos, né, e todos que seguem a Bíblia de alguma forma, já é considerado inimigo. Né? Porque o pessoal fala do patriarcado opressor e tal. Aí, onde que nasceu o patriarcado? Na Bíblia. Ah, esse problema, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, o problema começou na Bíblia. Então já é assim hoje com alguns grupos. Mas aqui vai ser o governo que vai estar dominando no mundo. Vai falar contra Deus. Amaldiçoar o seu nome. Não vai ter nenhum respeito pelo Senhor. Versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então não vai... Quem são esses santos aqui? Eu queria trazer para vocês que lá em Isaías, eu queria achar esse texto de Isaías que fala que eles serão chamados santos. Quem serão chamados santos? O povo de Israel. Porque há algumas confusões falando assim, santo então, o santo só quem é a igreja. Então a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação. Não vai. Sempre lembro de um versículo que eu não anotei. 62:12. Agora eu vou achar. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E você será chamada procurada, cidade não abandonada. Isaías está falando aqui de Jerusalém, de Sião. E aí ele fala, eles serão chamados povo santo, redimidos pelo Senhor. Isaías 4:3 também, achei o versículo aqui, graças a Deus que eu tinha anotado. Sabia que eu tinha anotado em algum lugar. 4:3, olha. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Então, não é a igreja, esses santos aqui, porque vai ter alguém que vai falar assim, o anticristo vai guerrear contra os santos, então quer dizer que a igreja de Jesus vai estar aqui. Não, Isaías já fala antes que os que ficarem em Sião, em Jerusalém, o povo de Israel, os judeus, serão chamados santos. Então, o anticristo, ele vai ir contra estes santos, que é o povo de Jerusalém, e vencê-los. O que significa isso, vencê-los? Ele vai matar muita gente. Ele vai atrás deles. Né? Ele vai ter autoridade, ele vai estar dominando. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Já contei também no vídeo anterior a experiência que eu tive no meio da tribo turcana. No que, né? Eu fui lá no meio da tribo, tinha lá um soldado, ele não era um soldado do anticristo, porque ele era um soldado, estava fazendo o trabalho dele ali.
Mas nesse governo aqui vai ter soldado deste governo aqui, que eu chamo de soldados do anticristo, mas eu não sei como vai ser o nome do anticristo, mas vai ter soldado que vai estar trabalhando para ele em todos os países. Você imagina isso? Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então aqui a gente vê já dois grupos de pessoas na grande tribulação. Primeiro tem os santos, né? A besta vai contra eles. Segundo, tem os outros, os habitantes da terra, que vão estar do lado da besta, adorando a besta, seguindo a besta. Quem são esses? Os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, a gente já viu 144 mil que foram selados, eram judeus, e vai ter outras pessoas ali que vão ter o nome escrito no livro da vida. Gente, como é que faz para ter esse nome escrito no livro da vida? Né? Eu aprendi assim, que o nosso nome está lá no livro da vida, mas ele pode ser apagado. Como que eu sei que está lá? Porque Deus, o Senhor, amou o mundo. E ele deu o seu filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então é todo mundo que crer em Jesus. Creu em Jesus já tem lá o direito. Mas quem não creu? Quem não creu, o nome é apagado. Porque a gente já leu também nas cartas que Jesus fala assim: eu jamais apagarei o seu nome, do vencedor. Mas quem não venceu, o nome é apagado. Então aqui, quem seguir a besta, gente, o nome não vai estar no livro da vida. É isso aqui que eu estou lendo, olha. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto a espada haverá de ser. O que vai acontecer com os santos que estarão aqui? Ou serão presos ou serão mortos. Alguns talvez consigam fugir, se esconder num lugar que foi preparado ali para Israel. Mas e os outros que não estarão lá em Sião, que não estarão lá em Jerusalém? O que vai acontecer com eles? Quem tiver que ir para o cativeiro irá. Quem tiver que ser morto à espada será. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque nessa hora aqui, gente, o povo vai clamar ao Senhor. Eles vão clamar. Eles vão clamar. Aqueles que não aceitarem esse governo do anticristo, que fala, cara, você é o anticristo, eu não vou te seguir, eu não vou aceitar. Então, ou você vai para o cativeiro, ou você vai ser morto, e você vai ter que ser fiel e perseverante. Certo? No próximo vídeo, eu vou ler um outro texto que não está aqui em Apocalipse, que vai nos trazer um pouco mais de informação sobre esse governo aqui do anticristo. Então, anota aí na sua Bíblia, para você que anota, a besta que saiu do mar é o anticristo, tá bom? Só para ficar mais claro, pra gente chamar ele de anticristo, que aí vai, porque senão vai ficar, é o chifre pequeno, é o não sei o que, é a besta que saiu do mar, ele tem vários nomes, mas o principal que a gente chama assim é de anticristo. Tá bom? Enquanto ele não é revelado, a gente não sabe o nome dele mesmo, não sabemos quem é, não sei, não fico especulando. Quando a gente ver, saberemos, mas eu não sei quem é, então a gente vai chamá-lo de anticristo por enquanto, tá bom? No próximo vídeo, então eu aguardo vocês.